Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir aqui falar com vocês. Eu refleti bastante antes de decidir gravar esse conteúdo, mas eu tive uma grande intuição, como se estivesse tocando mesmo o meu coração, de que esse conteúdo seria muito importante para pelo menos uma pessoa que vai assistir. Então, eu me preparei, e, enfim, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência do meu primeiro contato com o conteúdo do professor Hélio Couto e por que eu decidi pedir a minha primeira onda de ressonância harmônica, porque eu decidi me tornar uma ressonante. Mas antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo você vai receber. Embora a gente tenha tido aí bastante conteúdos de tarô aqui no canal, que é algo que eu adoro, tarô, astrologia, enfim, não é esse o conteúdo único do canal. Então, aos 43 pontinhos significa que aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, enfim. Assim que você chegar aqui, você pode transformar a sua vida e eu vou começar a partir de agora a me organizar para trazer mais conteúdos e a gente poder conversar. Então, se você está chegando aqui agora, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixa o teu like, isso é super importante para o crescimento do canal, compartilha com outras pessoas e me segue lá no Instagram. Um ponto bem importante de ser ressaltado é que eu não falo em nome do professor Hélio Couto, não faço parte da equipe dele, não sou uma pessoa autorizada a falar sobre o conteúdo em si do trabalho do professor Hélio Couto. O que eu estou fazendo aqui, gente, é compartilhar com vocês de uma forma muito natural, muito tranquila, a minha experiência e a minha tomada de decisão por seguir esse trabalho, como o conteúdo do professor me impactou positivamente. Então, mais uma vez, deixando muito claro que eu não estou falando em nome do professor Hélio Couto. Inclusive, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que me segue lá no outro canal. Se vocês não sabem, eu tenho um canal sobre literatura. Eu vou deixar tudo no box de descrições. Então, muitos de vocês podem não conhecer o professor Hélio Couto, não saber o que é ressonância harmônica. Então, eu indico que vocês parem agora o vídeo, pausem o vídeo, olhem aqui no box de descrições, porque eu vou deixar o site oficial do professor. Lá vocês vão conseguir assistir vários vídeos, o caminho das palestras, é tudo gratuito. O próprio livro do professor Hélio Couto, que eu vou falar muito dele aqui no vídeo, é um livro que você pode baixar gratuitamente lá no site. Então, para aqui, vai lá no site do professor Hélio Couto, entende um pouquinho o trabalho dele e aí depois você volta aqui se você quiser, tá bom? Para começar, eu queria compartilhar com vocês como eu tive acesso ao professor Hélio Couto. Então, na verdade, eu não cheguei diretamente ao conteúdo dele. Eu estava em 2022, mais ali para o final do ano, passeando na Paulista. Eu sou carioca, vocês vejam aí que chia bastante, mas eu moro há muitos anos em São Paulo, já morei em Curitiba a trabalho, enfim. Então, eu estava recém-retornada a São Paulo, se a gente pode dizer assim, em 2022. Eu morei 5 anos em Curitiba. 2022, ali por volta de abril, maio, eu voltei para São Paulo e mais ali para o fim do ano, outubro, novembro, eu estava passeando na Paulista. Lá tem uma livraria, vocês viram, né? Eu adoro livros, tem um canal de literatura, enfim. Então, eu gosto muito de passear pelas livrarias e lá na Martins Fontes, da Avenida Paulista, eu tive um contato com o livro da Maia Andrade. Não sabia absolutamente quem era Maia Andrade, canal Temporariamente Humana, tá tudo no box de descrições também. Eu não sabia absolutamente nada, mas estava o novo livro dela ali, que, se eu não me engano, chama O Alquimista Moderno. Eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar para vocês verem. E então eu dei ali uma lida na sinopse, me interessou muito o conteúdo, eu comprei o livro. E aí, a partir do momento que eu devorei o livro, porque foi literalmente isso, eu li o livro de um dia para o outro, deixando um pouquinho de lado ali alguns exercícios que ela propunha. Eu li o livro assim super rápido, fui ter contato com os vídeos dela, e através dos vídeos dela eu fui chegando em outras pessoas, em outros conteúdos, e algumas pessoas também que eu seguia no Instagram. Então fui chegando em Louise Hay, Esther Hicks, fui chegando em Neville Goddard, enfim. Então fui comprando alguns livros, porque isso faz parte do meu processo de aprendizagem. Eu aprendo muito lendo, eu sou uma leitora desde os 7 anos de idade.
Então, isso para mim é importante, mas também vendo os vídeos e tal. E aí, como o YouTube ele começa a propor para gente alguns conteúdos, ele começou a me propor alguns conteúdos do Hélio Couto, mas eu simplesmente passei batido. Só que daí a Maia Andrade falou do Hélio Couto e tem um canal, gente, de tarô que eu gosto bastante, aprecio muito, que é o Irradiar-se, da Isabelle Warham. Então acho que vocês conhecem também, tá aqui no box de descrições. E ela tinha alguns vídeos falando sobre a ressonância harmônica e como tinha sido a experiência dela com o conteúdo do professor Hélio Couto. E a partir daí eu falei, então é por isso, tem bastante gente, fui pesquisar e tudo mais, e vi muitas pessoas mesmo no YouTube falando do incrível trabalho do professor, e aí sim eu fui fazer a jornada do caminho das palestras, comecei a ouvir a reprogramação mental do professor antes de dormir, mas isso já estava ali em meados de dezembro, e eu viajei para Curitiba para poder passar o final do ano com os meus familiares. Então, até lá na casa do meu irmão, eu dormi ali ouvindo a reprogramação mental, mas o conteúdo, li um pouquinho ali o livro do Neville Goddard, mas a coisa foi amornando. E aí, quando eu voltei para São Paulo no início de janeiro, aí, gente, eu vou ser muito transparente com vocês, eu me distraí com o mundo e 2023 foi acontecendo. Então, eu tinha comprado alguns livros, alguns eu li, outros eu deixei paradinhos. Eu consegui sim trazer para a minha rotina, para algumas tomadas de decisão, para algumas percepções minhas diárias, algumas coisas que esses autores propõem ali. Foi incrível, mas o fato é, eu fui me distraindo com o mundo. Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma profissional de recursos humanos, eu sou coach, eu sou consultora de carreira. Então, eu tenho 20 anos de experiência em recursos humanos, principalmente recrutamento e seleção, então contratando pessoas para grandes empresas, e também como consultora de carreira, ajudando aquelas pessoas que querem crescer, que querem estruturar a sua carreira, querem decidir que profissão seguir, contratam um projeto e eu as apoio. Então, lá no meu LinkedIn, eu vou deixar também aqui o link do meu LinkedIn no box de descrições. Vocês podem ver ali a minha trajetória de carreira, a minha trajetória profissional e vários depoimentos de pessoas que fizeram projetos comigo e como foi. Então, eu estava trabalhando numa multinacional norte-americana como gestora de recrutamento e seleção, e ao longo do ano eu tive a grande oportunidade de assumir mais um projeto, né? Então, a minha equipe e eu tomávamos conta do maior cliente global da empresa, então a gente atendia essa conta aqui no Brasil. Eu fui contratada porque não estava performando muito bem, tinha todo um trabalho ali de reversão a ser feito. A coisa foi caminhando e aí eu tive a oportunidade de agregar mais um projeto à minha gestão, um projeto internacional que nós fazíamos em conjunto com uma equipe nos Estados Unidos, na Índia. Então vocês imaginam o tanto de trabalho que eu não tive. E foi um sucesso, o projeto saiu de uma performance muito ruim para ser ali responsável por quase 50% do faturamento da empresa. Então foi algo incrível, mas que demandou muita dedicação, estruturação de equipe, acompanhamento de pessoas, definição de processos, aprender a lidar com os norte-americanos e com os indianos que têm culturas totalmente diferentes, que não entendem a nossa legislação. E aí, resumo da ópera, aquilo tudo foi me distraindo. E aí, gente, o que aconteceu? Eu estava tendo resultados importantíssimos no trabalho, eu estava com uma equipe maravilhosa, mas eu não estava feliz. E eu comecei a sentir uma pressão imensa, como se o universo estivesse tentando me mostrar alguma coisa e eu não estivesse conseguindo alcançar. E é até uma coisa um tanto inexplicável. Mas só para vocês entenderem um pouco, quando eu chego em São Paulo em 2022, eu tinha acabado de me divorciar, na verdade, um relacionamento de 12 anos com o pai do meu filho, que é uma pessoa incrível, né? Mas eu tenho defeitos, ele também tem, a coisa não estava andando muito bem, várias idas e vindas, e a gente encerrou. E por isso eu voltei para São Paulo, que não era o movimento que eu queria fazer. Eu já estava morando fora há 5 anos, eu não tinha pretensão de voltar para São Paulo, mas voltei. Então, divórcio, de volta em São Paulo, que não era exatamente onde eu queria estar. Eu tinha passado um perrengue financeiro forte na pandemia, porque antes eu era headhunter
e diretora, né, gerente executiva, cuidando sozinha de um escritório em Curitiba, que cresceu pra caramba de faturamento, minha carreira decolando. Gente, de 2017 para 2018, eu tripliquei o meu salário. Então, assim, eu estava voando, fiz a minha formação pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, me formei analista comportamental para aplicar DISC nas pessoas, para ajudá-las a encontrar o seu propósito de vida, principalmente na carreira. Então, assim, eu estava de vento em popa, e aí chegou pandemia, eu tomei a decisão de voltar com meu ex-marido, sabendo que a relação já estava bastante desgastada, e aí a coisa começou a desandar, e por alguma razão, talvez uma baixa de energia, eu comecei a me diminuir para caber em alguns contextos. Eu não sei se vocês aí já passaram por alguma situação assim, que a intuição de vocês fala muito forte. Você tem potencial para muito mais, você já fez muito mais, então você tem fatos e dados que comprovam que você poderia estar ganhando muito mais dinheiro, que você poderia estar ajudando muito mais pessoas, e você está se diminuindo para caber nesse contexto. É um contexto ruim? Obviamente que não, mas você teria potencial para um contexto muito maior. Então aquilo começou a me pressionar muito fortemente e eu comecei a reavaliar a minha vida como um todo. E aí, gente, não num processo muito gostoso, não, preciso ser muito sincera. Num processo até um tanto doloroso. E agora, mais para o final do ano, eu decidi me preparar financeiramente, me desligar da empresa e tocar meus projetos novamente em carreira solo e, enfim, né, ir atrás daquilo que eu sei que é o meu potencial, que eu adoro fazer, que é apoiar as pessoas e vê-las crescendo. Mas, enfim, o que acontece? Agora, mais no final do ano, eu estava bem perdida. Gente, olha, eu tive um ano assim bastante complicado. Eu tive um período ali em julho que eu me lembro que eu terminava de trabalhar, meu filho estava viajando com os meus pais, eles estavam para o Rio, então eu estava sozinha em casa e eu desligava o computador do trabalho, eu deitava na cama e chorava até dormir. No dia seguinte, me maquiando, me arrumando para poder trabalhar, encerrava o trabalho, chorava até dormir, e isso foi um período assim horrível. Só que o que aconteceu? Ali em meados, mais ou menos, de novembro, eu já tinha tomado a decisão de sair, depois de ter me preparado financeiramente para isso. Eu estava conversando com uma prima muito querida, que também, como eu, adora ler, principalmente sobre autoconhecimento, desenvolvimento, aprimoramento pessoal. E aí ela falou para mim, eu fiz o caminho das palestras do professor Hélio Couto. E eu falei, puxa, mas a gente já conversou tanto sobre tantas coisas e a gente nunca tinha falado sobre o professor Hélio Couto. E ela falou, né, que tinha feito o caminho das palestras e depois que ela terminou a vida dela, deu um 360 assim, enorme, né? E aí eu comecei a resgatar o conteúdo do professor Hélio Couto. E aí, gente, eu entrei no site do professor Hélio Couto e baixei o PDF desse livro aqui, que é um livro gratuito, tá? Ele disponibiliza lá o PDF gratuitamente. E aí eu comecei a ler o livro, me interessei bastante, comprei para o Kindle, comecei a ler no Kindle, só que eu queria anotar, fazer uma série de anotações que talvez eu não tenha muita habilidade para fazer no Kindle, e aí eu optei em comprar também a edição física. E aí, gente, o que eu comecei a perceber lendo o livro do professor Hélio Couto? Eu leio muitos conteúdos de pessoas que defendem uma visão do universo a partir da física quântica, então isso não era algo totalmente novo para mim. Eu adoro ler Deepak Chopra, que é um médico indiano, que também defende muito essa visão, alguns outros físicos, enfim. Então não era algo totalmente diferente para mim. E aí uma das coisas que o professor Hélio Couto ele fala tanto no livro dele quanto no Caminho das Palestras é sobre as catarses. E eu, assim, gente, assisti e li, né, através dos comentários aqui no YouTube, através de alguns vídeos de pessoas que compartilharam as suas experiências, que as catarses elas podem ser tanto físicas quanto emocionais e pode acontecer uma série de coisas. E aí, quando eu comecei a me aprofundar, eu li o livro do professor Hélio Couto no Kindle em 2 dias, e a gente está falando de mais ou menos 600 páginas. Eu comecei a entender que 2023 inteiro foi um ano de catarses. Só que eu não tinha parado para pensar dessa forma, eu não tinha percebido. E aí eu tenho hoje uma grande conclusão que eu já compartilho com vocês e queria que vocês deixassem aqui nos comentários para mim se vocês concordam ou não.
A partir do momento que você decide expandir a sua consciência, você entra em contato com determinados conteúdos, parece que uma grande teia vai se formando ao seu redor para que você conheça mais pessoas, acesse mais conteúdos para que a sua consciência continue expandindo. E se por alguma razão você se distrai com o mundo, o universo vai arrumar um jeito de te pôr no prumo de novo, ainda que seja através de muito desconforto. Foi o que aconteceu comigo ao longo de 2023. Então, gente, eu entendo hoje que eu tive sim muitas catarses, e a partir do momento que eu tive esse insight, eu parei para olhar a ressonância harmônica com muito mais carinho. Ou seja, eu iniciei lá atrás esse processo de expansão de consciência, me distraí com o mundo, foquei em outras coisas, ganhei dinheiro, não posso mentir para vocês, eu nunca tive problema de fazer dinheiro na minha vida. Eu tenho que aprender a administrá-lo melhor, mas eu nunca tive problema de fazer dinheiro, gente, eu não posso ser hipócrita. Então, assim, mas percebi que o dinheiro também não era tudo, eu estava ganhando menos do que eu já tinha ganhado e estava me diminuindo para caber num contexto, com pessoas. E a gente sabe, né, gente, infelizmente, eu venho de 20 anos aí trabalhando em empresas e muitos de vocês trabalham também. As empresas sempre vão tentar dizer que você não está pronto para dar o próximo passo, que você precisa desenvolver isso ou aquilo, eles estão sempre te puxando para baixo. E a gente vai se diminuindo e tentando se encaixar. Então, quando eu decidi dar um basta nisso e reformular a minha vida como um todo, né, abrir meu chakra cardíaco de novo, porque eu vinha repetindo muito que as pessoas estão sempre querendo se aproveitar, e eu venho, né, de 2 relacionamentos que não deram muito certo, quer dizer, 12 anos, né, com idas e vindas, um filho maravilhoso, então tem sim muitas coisas aí que deram certo, mas a gente não ficou junto, e foi um término que para mim foi doloroso, então uma série de coisas acontecendo, e eu sim, gente, eu brinco que eu nem não fui no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço e ainda cavei mais para baixo, mas enfim, eu entendo que quando a gente começa, de alguma forma, a ter contato com processos, conteúdos, pessoas que falam sobre expansão de consciência, por mais que você se distraia com o mundo, esse conteúdo vai te colocar, o universo vai te colocar no prumo de novo, em contato com esse conteúdo, e eu entendo que 2023 foi para mim uma grande catarse. Então, eu fui assistir um pouco mais de pessoas relatando a sua experiência com a ressonância harmônica. Levei vários e vários dias montando a minha lista de pedidos, tentando ser muito responsável. Como o professor Hélio Couto diz, né, dinheiro, prosperidade é bom e é super importante, mas não é só isso que vai fazer o teu espírito ficar feliz. Se fosse, não teríamos pessoas ricas financeiramente se suicidando, por exemplo, né, acabando com a sua própria vida. Então, eu fui refletir com muita responsabilidade sobre os meus pedidos, sobre o que eu queria para essa primeira onda e decidi fazer o meu pedido. E aí, gente, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o quanto a gente tem crença limitante, o quanto a gente se auto-sabota sem perceber. Quando eu decidi comprar esse livro aqui no físico, eu tinha entrado primeiro na Amazon e adquirido o formato no Kindle, porque eu preferia ler no Kindle do que ler o PDF, que, mais uma vez, o professor Hélio Couto libera gratuitamente no site dele. Baixa no teu computador, no teu celular e leia. É gratuito. Mas eu comecei a ler no PDF e aí eu passei para o Kindle e depois eu decidi comprar o físico. E aí, quando eu estava adquirindo o Kindle, o e-book lá na Amazon para o Kindle, tinha vários comentários de pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo com estrela 4, 5, enfim, tinha uma estrela 1, eu fui ver o que era. E aí a pessoa, ela não dizia absolutamente nada sobre o livro do professor Hélio Couto. Ela acho que nem tinha lido ainda. E ela dizia assim, eu acho um absurdo o professor cobrar por esse trabalho. Ele deveria fazer isso gratuitamente, uma vez que ele já ganha dinheiro com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo. E aí, gente, eu achei aquilo tão absurdo. Primeiro, o livro do professor você acessa gratuito no site dele. Todo o caminho das palestras, e são vários vídeos de palestras gravadas do professor, com quase 2 horas de duração. Você assiste todos gratuitamente. E mais ali no YouTube tem mais uma sequência de conteúdos que ele libera gratuitamente. E tem um canal para quem não pode pagar pela ressonância harmônica,
fazer o seu pedido de ressonância harmônica gratuitamente. E aí a pessoa diz que acha um absurdo. Então, assim, aquilo para mim foi... Vocês viram, né? Ficou até sem palavra para descrever. A pessoa, ela tá tendo acesso a uma série de conteúdos do cara e no final das contas ainda tá achando que é pouco. Ela tá auto-sabotando, né? Ela tá sabotando, na verdade, o professor Hélio Couto? Não, ela tá se auto-sabotando. É o tipo de pensamento que é extremamente limitante e que muitas vezes a pessoa faz e não percebe. Entendo até que nem faça por mal, mas faz. Outra pessoa também, num comentário de um vídeo, estava dizendo assim: o professor Hélio Couto é uma enganação. Ele fala muito de prosperidade, mas a gente vê pelos ternos dele que ele não é uma pessoa rica. Os ternos são bem, tipo assim, michurucas, ela quis dizer, né? E aí eu achei aquilo ali de uma mediocridade tão grande, porque, primeiro, o professor ele sempre fala: dinheiro é bom, ser próspero é bom. Mas você sabe, você aí que está me assistindo, se todas as pessoas têm o sonho de ter avião, iate e não sei o que lá? Tem pessoas que têm outros desejos. Tem uma pessoa que ela diz assim: se eu tenho minha casa com minhas contas pagas, comida na geladeira, meus filhos na escola, se eu tenho roupa para vestir, se eu posso fazer as coisas que eu quero, deixa eu me desenvolver intelectualmente, deixa eu me relacionar com outras pessoas, deixa eu fazer um trabalho voluntário. As pessoas se realizam, gente, não apenas por dinheiro. Então, assim, não sejam medíocres, tá? Pelo amor de Deus. Mas essa pessoa foi, na minha opinião, e deixou essa baboseira lá. Então, enfim, eu decidi sim fazer o pedido da ressonância harmônica. Ele é pago, paguei com muito gosto. E aí eu recebi um e-mail de uma pessoa da equipe do professor Hélio Couto dizendo que essa onda estava sendo preparada e que em aproximadamente 10 dias eu a receberia no meu e-mail. E aí o que aconteceu essa semana? Eu tive que resolver uma série de coisas, e aí teve um dia... Gente, eu nunca durmo à tarde, tá? Nunca. E aí teve um dia que eu disse assim pra minha mãe: nossa, eu tô com tanto sono, mas, gente, era um sono que era irresistível. E aí eu deitei para dormir à tarde, era, por exemplo, 1 hora da tarde, dormi até as 5 horas. Às 5 eu acordei, tomei outro banho, comi e voltei a dormir até o dia seguinte. Era um sono, assim, incrível. E aí no dia seguinte eu acordei, fui fazer minhas orações e tudo mais, e quando eu fui acessar o meu e-mail, eu vi que às 5 horas da tarde do dia anterior eu tinha recebido a minha onda do professor Hélio Couto, da ressonância harmônica. E aí fiquei pensando que aquele sono todo estava me preparando para receber essa onda. Então, gente, eu recebi a onda essa semana, comecei a ouvi-la, e aí eu já poderia dizer para vocês que uma série de coisas estão acontecendo, uma série de insights. Eu também engordei muito, porque eu sou uma pessoa que daqui para fora não demonstro muito o que está acontecendo comigo, mas eu desconto tudo na comida, tenho compulsão alimentar, então eu engordei bastante e não estava conseguindo de jeito nenhum me estimular a fazer exercícios, a comer melhor. Teve um período... Gente, aqui em casa tem papagaio, me perdoem. Então teve um período, inclusive, que eu falei: meu Deus, é só um milagre para eu conseguir voltar a fazer exercícios, para eu conseguir me alimentar melhor, eu não estou conseguindo. E aí, gente, eu já tô assim, há 2 semanas, desde o momento em que eu pedi a minha onda, eu recebi o e-mail ali da equipe dizendo que ela estava sendo preparada, que naturalmente meu filho e eu estamos saindo todo dia para fazer caminhada, a gente faz 1 hora de caminhada, voltei a fazer musculação, tô me alimentando muito melhor, então assim, esse é um dos pontos, né, das coisas aí que eu tô vendo já caminharem. Então, digo para vocês que estou muito feliz a princípio com a ressonância harmônica, tenho muita esperança com essa onda, mas sei também que eu preciso trabalhar pelo meu desenvolvimento, não é simplesmente pedir, ouvir e achar que tudo vai acontecer. A gente também tem que se esforçar e aí as coisas vão acontecendo. Então, só dizendo para vocês aqui mais uma vez que eu sou extremamente agradecida pelo trabalho do professor Hélio Couto e por toda a equipe que o apoia. Ele realmente tem um trabalho incrível. Dizer para vocês que aproveitem todo o conteúdo que ele oferece gratuitamente. Se você não quer fazer ressonância harmônica, de repente você nem precisa fazer, mas já o contato com o conteúdo que o professor disponibiliza tem o poder de mudar vidas, tem mudado muita coisa por aqui. Eu só sou agradecimento, né? E me achei no dever de vir aqui contar para mais pessoas e também para poder ter contato com outros ressonantes. Então, todos os comentários, todas as pessoas que chegarem a esse vídeo aqui, gratidão, sejam todos muito bem-vindos e eu espero que o conteúdo tenha ajudado. Se ajudou, gente, deixa no comentário aqui para mim.
Então é isso, eu vou reler esse livro aqui, porque é um livro de cabeceira, eu acho que a gente tem que ler o tempo inteiro. Já adianto para as pessoas que me seguem lá no outro canal, que, gente, não é um livro para a gente olhar qualidade literária, é para a gente olhar o pensamento do professor, o que ele te ensina, é essa visão que a gente tem que ter sobre esse livro. É um livro incrível, um material maravilhoso, e, gente, eu sou só gratidão, certo? Muito obrigada para vocês que me acompanharam até o final, para vocês também que deixaram ou deixarão comentários aqui para mim. Vou pedir mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal, para que a gente se encontre em outros momentos, a gente continue conversando sobre vários pontos sobre desenvolvimento pessoal, crescimento, né, expansão de consciência, aprimoramento, enfim. A gente vai falar bastante sobre carreira também aí nas próximas semanas. Enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos, fiquem se vocês quiserem, deixem o like para me ajudar, compartilhem com outras pessoas e me sigam no Instagram. Gratidão!